Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Cenário Cultural, o seu programa semanal de cultura daqui da cidade de Sete Lagoas e região. Que alegria estar com vocês mais uma semana. Olha, eu disse semana passada que hoje eu traria mais um convidado especial, repleto de histórias e de cultura. E eu trouxe. No programa de hoje eu trago um convidado que é prata daqui da terra, exatamente. Ele é cantor, compositor e tem uma história construída com dedicação, música e identidade. Ele transforma vivências em canções e leva o nome de Sete Lagoas por onde passa. Já subiu em muitos palcos, construiu parcerias importantes, gravou, escreveu, criou. E continua em movimento, buscando novos caminhos, novas formas de se expressar. O convidado de hoje é ele, Léo Guto. Léo, meu querido, muito seja obrigado. muito bem-vindo, viu? Obrigado, Bruno. Uma Obrigado alegria. pelo convite. Foi um prazer para mim estar aqui, né? Podendo falar um pouco com você, da minha arte, do meu trabalho. Obrigado mesmo. Que bom. Faz um tempo que eu queria te trazer aqui para as pessoas daqui de Sete Lagoas. Muitos já te conhecem, outros ainda não. Vão ficar conhecendo através dessa entrevista, onde nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua pessoa, né? Sobre Léo Guto. Olha, quando eu vou pesquisar sobre você, encontro diversos atributos, diversos adjetivos e profissões, entre eles cantor, compositor, produtor cultural e etc. Mas eu quero saber de você agora, pedrada já, viu? Tá bom. Quem é Léo Guto? Ai, cara, eu gosto de me definir como artista apenas, sabe? Eu acho que o artista, na minha concepção, é o cara que consegue transformar qualquer tipo de atividade em criação, né? E eu nem sempre trabalhei com arte, eu já tive outras profissões, mas eu acredito que todas elas eu usei a criatividade como um mecanismo mesmo para me firmar, para ter minha própria identidade profissional, né? Então, eu acho que eu sou um artista nato, eu nasci para isso, assim. Tudo que eu faço eu transformo em arte. E sempre foi assim? Você sempre foi uma criança artista? Sempre fui. Quando eu era criança, meu bebezinho me envolvia com desenho, me envolvia com coisas assim do universo da arte, né? Que depois, ao longo da vida, não se provaram tão constantes, mas eu sempre gostei muito de criar, de montar peça, enfim, as minhas primeiras lembranças, né? Como criança, assim, como ser humano mesmo, era sempre mexendo com tintura, com desenho, pintando coisa, pintando parede de casa, fazendo obra de arte. Onde foi que você vivenciou a sua infância aqui em Sete Lagoas? E você era criança raiz, era menino levado, Nossa, era da turma do fundão, era menino inteligente? Me conta. Então, cara, eu era tudo, eu era muito inteligente, né? Minha mãe sempre me falava que eu tinha muita dificuldade com os padrões mesmo, assim, de escola. E eu me lembro que eu fiz um teste no prezinho mesmo, para passar de ano, assim, porque eu com 2, 3 anos eu já sabia ler. É mesmo? E aí foi muito rápido a minha transição escolar. E aí eu me lembro que quando eu tomei consciência, na minha turma eu era sempre o mais novo. Eu tinha 9 anos, todo mundo tinha 11. E sempre foi assim, saca? Então eu sempre fui uma criança muito rápida, assim. E ao mesmo tempo também muito endiabrada. Minha mãe sempre fala que era muito difícil, né? Eu ter concentração. Hoje em dia os pais avaliam esses comportamentos nas crianças e tem mais diagnóstico, né? Na minha época não tinha tanto. A minha mãe até procurou, mas assim, sempre falava que eu era uma pessoa normal. Sim. Mas eu tinha, assim, uma impaciência, não gostava de ficar muito quieto, era sempre muito agitado. E aí, quando eu me expressava artisticamente, era quando eu me encontrava. Aí eu era muito afeito aos desenhos, né? A música, cantava, tocava. Então, eu acho que eu me encontrava nesses momentos. Assim. Isso em que bairro? Eu morei a minha vida inteira no bairro das Indústrias, né? Meus pais se mudaram para lá logo quando eu tinha 1 ano de idade. Eu nasci, na verdade, no Monte Carlo, me mudei para o bairro das Indústrias. E aí, depois que eu fiquei adulto, eu saí de lá, morei no Iporanga, rodei a cidade toda. E recentemente eu voltei para lá. Agora eu estou morando no bairro das Indústrias, Ah, tá. 2, 3 ruas abaixo da rua da minha mãe. Que legal. Alguém te apontou, este menino é artista, ou você descobriu a arte sozinho? Cara, eu sempre fui, assim, os meus tios, meus familiares, as pessoas que me observavam, sempre falavam, não, ele tem aptidão, ele desenha bem, ele sempre falava que eu seria alguma coisa desse universo. E quando eu era criança, eu tinha muita certeza que eu seria cantor quando eu crescesse, assim. Eu falava, eu quero ser cantor. Era isso que eu sempre quis ser.
O meu pai era uma figura que gostava muito de rádio, né, de música, de vinis. Meu pai sempre ouvia essas coisas e eu era o fuçador das coisas dele lá para ouvir música, para conhecer, para aprender, enfim. Então eu tenho... Alguma influência familiar? Tem algum artista na família que você já olhava e falava assim, olha, interessante. O meu tio, eu tenho um tio Paulinho, que ele toca violão e tal, ele sempre tocava, então na infância eu era muito vidrado nele, assim, sabe? Porque eu ficava olhando ele tocar e queria aprender aquilo. E ele, eu me lembro de ser a minha primeira referência musical, assim, né, dentro da minha família. Mas de um modo geral, meus familiares todos são apaixonados por música, né? Meu pai, como eu te disse, ele é um cara que sempre... Tipo assim, meu pai é pedreiro, né, até hoje, mas ele era uma pessoa que, mesmo com toda a pobreza, mesmo com toda a dificuldade, ele sempre fazia investimentos muito altos em equipamento de som. Que Então, meu pai legal. tinha um Gradiente, que era o top da época, os CDs dele, os discos, eram todos originais, ele tinha crediário na Discobrasa para pegar sempre os originais. Então, assim, às vezes a gente vê hoje, acha até meio ridículo, né? Por Aham. que não ia pra pirataria, gente? O negócio era tão caro. Mas meu pai, ele tinha esse amor, né, Um pela amante música. pela música, é verdade. Então eu cresci ouvindo dentro da minha casa essa referência musical muito forte. Então, a minha mãe mesmo gostava de Zezé de Camargo, Chitãozinho e Chororó. Então eu Uhum. cresci ouvindo essas coisas. Meu Que pai já massa. era um pouco mais diferente, ele gostava mais de música caipira. E aí no meio dos discos dele eu sempre encontrava lá um Raul Seixas, um Zé Ramalho. E aí eu me interessava mais por essas vertentes mais psicodélicas, assim, Sim. mais... Muito né? legal isso, viu? Agora, eu li em algumas entrevistas que você já deu que você começou a compor melodias bem cedo, né? Bem moleque. E a literatura te influenciou muito nisso, né? Sim, Me conta sim. um pouquinho como que a literatura influenciou na sua vida artística. Cara, o meu repertório de vocabulário sempre foi rico, assim, porque até hoje ainda as pessoas falam que eu tenho uma facilidade de comunicação, que eu me comunico bem e tal. Até acredito que sim, mas eu acho que se deve muito ao fato de ter lido bastante na infância, né? Não sei se você se lembra, tinha aquela coleção Vagalume, Ah, famosa coleção sim, Vagalume. Ah, famosa. eu zerei isso aí com 11 anos de idade, eu zerei a É coleção Vagalume. mesmo? Eu lia muito, lia bastante, e depois o meu hábito por leitura, ele se mostrou um pouco mais interessado em poesia, né? Então, eu comecei a ler Fernando Pessoa, né? Os eu líricos ali dele, né? As personas lá. Então, eu comecei a me identificar muito com essa forma de expor os sentimentos, né? Que é falar através de uma linguagem poética. E aí a poesia já, na minha cabeça, sempre se converteu em música instantaneamente. Então, desde moleque, tudo que eu escrevia, que eu fazia como poesia, eu acabava musicando, né? Mesmo sem saber nenhum instrumento. E aí, aos 13 anos, é que eu comecei a aprender violão, e aí que eu comecei também a colocar harmonia, né? Melodia nas minhas poesias. Legal. Você tem um ritual, tipo, componho melhor na madrugada, quando estou em determinado lugar, junto à natureza, ou a composição vem de acordo com as suas vivências, como que é? Cara, eu gosto muito de dizer isso, que a inspiração ela é amiga do ócio, né? É muito difícil quando eu estou sobrecarregado, com uma conjuntura de trabalho muito grande, é muito difícil eu tirar tempo para poder me dedicar a esse exercício, porque ao contrário do que muita gente pensa também, a composição ela não é uma atividade inata, dom, eu acho que é um trabalho mesmo que você se esforça a cada dia, quanto mais você compõe, melhor você compõe. Então é um exercício, né? O cérebro vai ativando ali neurosensores ali que vão conseguindo converter em arte, em poesia, sentimentos, né? Expressões de ideais e tal. Então eu consigo quando eu estou em paz comigo mesmo, sabe? Mesmo quando eu estou, às vezes, até tendo uns sentimentos ruins, né? Quando eu estou tendo tristeza, quando eu estou tendo sentimentos que não são desejáveis, mas quando você não tem muito o que fazer, quando você está em ócio, você tem tempo até para se dedicar a esses sentimentos e processá-los melhor. É Até verdade. para sair da tristeza, é bom você estar sem fazer nada. Então, eu acho que o maior inimigo da arte, assim, é o trabalho. É.
Léo, podemos ouvir um Claro, pouquinho do seu trabalho? Já para finalizar esse primeiro bloco, eu claro. queria ouvir um pouquinho de... Dá de presente aqui para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo agora, uma canção feita por você, em algum desses momentos aí ósseos seus. Ah, tá. Eu vou começar aqui com uma das canções que está no presente no meu álbum, né, recente, que é o Sem Elaborar. Essa aqui se chama Já Tô Cansado de Sofrer. Quando eu disser pra ficar um pouco mais, que eu já cansei de me perder por aí, mas quando eu pedir pra me deixar em paz, é que eu já tô cansado de sofrer por você ou por mim. Nem é tão difícil assim de entender o meu flow, é que eu já tô legal de perder um amor que sempre vem e vai, chega assim de mansinho e sobra é só pra mim. Lá no fim eu sei lá, nem é questão de valorizar, mas também um pouco de carinho é tão bom, não sei não. Se nessa tu se apega, eu me nego e aí vai dar ruim pra você. Que delícia, muito bom. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Léo Guto aqui pra você, muita história, muita cultura, com esse monstro aqui da música de Sete Lagoas, da cultura. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Ai, meu amor, hoje eu queria te dizer que eu não aguento essa saudade. Eu só penso em você, meu bem. Mas ficar sozinho aqui calado não vai adiantar, então eu pego minha viola e canto pra você. Deixa eu dizer o que eu penso assim, sem elaborar, yeah. Deixa o futuro vir de encontro a nós. Se acontecer entre nós eu quero namorar, vamos namorar, então vem pra cá, me dá seu carinho só. Eita, que delícia. Essa é qual? Essa é Sem Elaborar. Sem elaborar. É a música que dá nome ao meu álbum mais recente. É verdade, um álbum maravilhoso, inclusive, viu? Que nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Tá bom. Léo, a gente percebe que você é um cara muito eclético, que passa por muitos estilos, que tem um gosto musical, muito eclético mesmo, permeia por muitos gêneros, né? Eu gostaria que você definisse o que compõe a sua personalidade artística, o que você mais gosta de tocar hoje, na atualidade. Cara, eu sou, como é que eu posso te dizer? Eu não me considero eclético, não. Eu acho que eu sou meio saco cheio, saca? Eu sou tão apaixonado por algo que eu estou empolgado, assim. Eu tenho essa característica. Acho que pode até ser uma neurodivergência, não sei se alguém souber classificar, mas eu me apego muito rápido às coisas que eu sou fã e eu me desapego numa velocidade também muito absurda. Então, a minha primeira escola musical ela foi o rock and roll, né? Eu me apaixonei pelo rock, tive bandas de rock, mas eu adoro samba, eu adoro carimbó, eu gosto de hip hop, gosto de reggae. Eu não consigo me apegar apenas a um estilo, sabe? A um gênero. E infelizmente, eu entendo que essa questão do mercado, ela precisa gerar uma prateleira, né? Ah, você é um artista de quê? Então, é sempre uma pressão mercadológica definir a gente com base no que você toca, que você é o quê? Você é MPB, você é samba? Então, assim, eu permito que me coloque na caixinha da MPB, sim, mesmo sabendo que a MPB é uma música muito diversa, né? Que quem ousaria definir qual o estilo do Gilberto Gil? Sim, quem ousaria definir o que Djavan toca? Então, os caras tocam tudo, o que eles querem, né? Então, a minha escola musical também me permitiu que eu tivesse essa abertura para me apegar a coisas que vão fazer sentido para mim naquele momento. Agora estou num pensamento, assim, estou compondo bastante recentemente,
Eu quero fazer um projeto de afropunk, assim. É mesmo? Tô muito com essa ideia. Aham. Então talvez o meu próximo álbum venha aí com uma linguagem mais afropunk. Legal, muito legal. Agora me conta uma coisa, se eu abrir agora os seus aplicativos de música, quem é que vai estar assim no top 1 da sua playlist hoje? Dom L. Dom L? Dom L. É mesmo? Dom L é um rapper que fala de tudo que eu gosto, assim, e é um cara super inovador que consegue sintetizar toda a revolta popular, né, com o sistema. Ele é comunista como eu, então ele expressa muito os ideais dele através da música de um modo muito harmonioso que faz parecer genial, assim. É genial, mas faz parecer uma coisa absurda, vindo de outro planeta, de outra entidade, assim. Que massa. Dom L hoje pra mim é a minha maior referência de música. Agora, uma curiosidade pessoal, viu? O que você faz nas horas vagas? Eu sei que você trabalha muito. Te achar em... Quais horas vagas? Exatamente. No momento em que você está no seu ócio, sem compor, o que você gosta de fazer? Cara, ultimamente, acho que a gente vai ficando velho, né? Os cabelos brancos aí vão denunciando. Eu gosto de cuidar da minha casa. É mesmo? Eu gosto de sei lá, furar uma parede, pregar um quadro, né? Fazer uma instalação elétrica lá, mesmo sem saber nada. Mexer no carro, desmontar, montar. Ultimamente eu fiz umas casinhas pro meu cachorro de madeira. Tem 2 cachorros, né? Sim. Então eu fiz 2 casinhas para ele lá, invernizando as casinhas, parafusando, Isso botando te luz. relaxa? Eu gosto de cuidar das coisas, assim, sabe? Tem umas plantinhas lá também, no jardim, gosto de fazer, de ficar molhando, de ficar, né? Minhas horas vagas, quando eu não estou trabalhando, compondo ou fazendo qualquer outra coisa, é isso. Agora eu vou te fazer um desafio que pode ser, assim, perigoso, tanto para você quanto para mim. Vamos lá. Mas mais para você. Eu vou recitar aqui trechos de músicas suas e você tem que me dizer detalhes sobre essa composição, de que álbum que quando que você compôs e se tem alguma curiosidade sobre esse trecho de música. Vamos lá. Não tem como você não saber, tá? Que você Vamos ver, né? Vamos ver, né? Se eu lembro. Menina, seus olhos se unem e sopram milhões de desejos, como a imagem da foto que um dia você me mostrou. Flores na sua cabeça, seus cabelos soltos ao vento, lindas canções ecoando em meio a seus dedos. Isso é de 2017, Poema, meu primeiro single lançado. Forte, viu? Belíssima a letra dessa música. Cara, isso aí eu tava bastante inspirado, né? Minhas músicas são bem apaixonadas, assim. É isso, inspiração, paixão, coisas que a gente vivencia. Esta aqui, olha, eu acordo todo dia, passo o pente no cabelo, faço a barba e vou me trocar. Por quê? Eu olho no espelho e vejo um escravo amarelo do sistema. Um escravo amarelo do sistema. Escravo do Sistema. Escravo do Sistema. Essa música, ela é mais antiga, na verdade. Nessa época eu trabalhava numa multinacional, não vou falar o nome para não ser antiético, mas eu era estagiário ainda, então eu tinha uma outra rotina e fazia faculdade à noite, então era aquela vida de... né? Aquela vida que a gente sabe como é que é. Então eu não tinha tempo para nada. Isso eu gravei também eu fiz uma versão dela no Recomeçar de 2022. Legal, viu? Retrata bem o dia a dia, né? É bem complexo, a pressão social que a gente vive, né? E uma nova canção há de surgir, vai melhorar o dia de quem vai ouvir e vai fazer cantar até não se esquecer. Leve como o ar que leva, leve todo mundo para o seu lugar. Leve como um sonho, levo o que eu preciso para continuar. Isso é Leve, de 2022, do Recomeçar também. Essa é uma canção que eu compus ela instantaneamente, já gravei, já quis colocar no álbum. Acho que eu compus ela em 2021. Foi em meio à pandemia, a gente estava meio que se livrando um pouco dessa onda de pandemia, e eu tinha passado por um processo bem intenso de psicoterapia, que abriu minha cabeça para vários horizontes, assim, que me deixou até um pouco mais animada a viver a vida, né? Então eu escrevi essa música como uma sensação de leveza mesmo, né? Para que as pessoas cantassem a música, para que as pessoas alegrassem o dia quando elas ouvissem a música. Legal, viu? Essa aqui, olha, tudo tem seu tempo e eu sei que o movimento é fruto da aflição que eu não consigo controlar. O meu caminho insiste em ser sozinho e seu veio para me completar. Tá Tudo Bem, de 2020.
Eu acho que tá tudo bem Tá também. tudo bem. É música de pandemia, desses contextos aí. Tá tudo bem, ela é uma canção que tá muito conectada com Leve também. Eu escrevi as duas mais ou menos no mesmo período. Foi quando eu tava me descobrindo um pouco, né? Me abrindo a minha cabeça, assim. Acho que foi bem legal, um momento legal que eu passei na vida. Você recebe o feedback das pessoas quando tem acesso às suas músicas, aos seus pensamentos, às suas composições, a tudo que você estava sentindo? Você consegue receber esse feedback instantâneo das pessoas que têm acesso às suas obras? E o que as pessoas trazem até você? E como você se sente diante disso? Então, isso é bem legal você ter tocado nesse assunto, porque eu tenho muito pouca capilaridade como artista, assim, né? Eu sou um compositor, eu tenho o meu trabalho e tal, mas eu ainda não consigo levar minha música de forma massiva até muitas pessoas. Então, normalmente quem chega para mim são pessoas mais próximas, né? E essas pessoas também têm uma linha de raciocínio mais parecida com a minha, mais similar. Então, às vezes é fácil a gente se conectar, né? Porque as pessoas estão vivenciando quase que a mesma realidade. Então, eu acho que eu também consigo traduzir um pouco do espírito da geração, assim, sabe? Por exemplo, em relação ao sistema, né? Escravo do Sistema mesmo, que é uma canção que fala de pressões sociais. Muita gente vive aquilo, muita gente vivencia aquilo todo dia. E às vezes não sabe nem como encontrar palavras para expressar. E aí quando eu lancei essa música, eu lancei um videoclipe, e aí no videoclipe, depois se vocês quiserem procurar, eu fiz essa gravação dentro de um supermercado, como se eu fosse um repositor, né? E aí no clipe eu interpreto um repositor de supermercado, vivendo uma vida que é cansativa. E aí eu faço uma cena que é até uma hipérbole, assim, que a gente fala, vamos fazer um almoço no banheiro, como se o lugar fosse tão claustrofóbico que não tivesse lugar para almoçar. E aí o cara come um macarrão instantâneo no banheiro para, né, dar tempo de trabalhar e o dia tivesse menos horas e tal. Então o clipe ele também conseguiu conversar muito com as pessoas que estão se sentindo aprisionadas dentro desse mesmo modelo, né, socioeconômico de distribuição social. Então eu acho que isso também engaja as pessoas, sabe? Eu recebo feedbacks muito positivos nesse sentido, que realmente as músicas traduzem sentimentos e que as pessoas vivenciam aquelas situações. Eu imagino, porque a gente fica realmente muito impactado e assim, é interessantíssimo a gente poder conhecer, olhar nos olhos de quem compôs. Agora, enquanto eu recitava, eu pude sentir tamanha sensibilidade, o quanto que você tem que estar imerso em emoção, em sentimento para poder escrever uma canção como essa. Muito lindo, parabéns. Muito obrigado, valeu. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com muito mais Léo Guto aqui no Cenário Cultural para você, muito mais canção, muito mais história, muito mais emoção aqui no nosso programa, que eu estou apresentando para vocês esse artista completo chamado Léo Guto. Você fica aí ligadinho comigo, daqui a pouquinho a gente volta. Eu acordo todo dia, passo pente no cabelo, faço a barba e vou me trocar. Visto minha blusa engomada, dou um nó na minha gravata e olho as horas no meu celular. Calço minha meia com um furo no dedão e um sapato na cozinha enquanto parto um pão. E tomo aquele gole de café que queima a língua e me deixa bem mais ligadão. Porque eu olho no espelho, vejo um escravo amarelo do sistema. Minha conta bancária tá sempre no vermelho e essa cara no espelho. Oh. E a minha assinatura, a TV, a internet, já nem sei mais o que vão cortar. Creminho de cabelo, a escova de dentes e a cara no espelho. Oh. Escravo do Sistema. Escravo do Sistema. Muito massa essa, viu? Olha, vamos falar um pouquinho sobre esse seu trabalho atual, que eu achei, assim, fantástico, né? Você lançou em 2024 um álbum chamado Sem Elaborar, né? Quando que esse álbum nasceu em 2024? Como que ele nasceu? Como que surgiu a ideia? Cara, então, esse álbum foi gestado em 2023, na verdade, né? Eu trabalhei as canções, algumas composições que tem mais a ver com uma pegada mais romântica mesmo, foi a onda que eu quis dar pro disco, né? Então foi um amontoado de canções que eu fiz entre 2022 e 2023, algumas mais antigas também que eu já tinha dentro do meu processo. Eu peguei também uma homenagem que eu fiz pro seu Flávio do Carmo, que é um grande artista de Sete Lagoas. Então eu fiz uma
como é que chama? Uma releitura, né, de uma das obras dele. Então foi um disco que ele foi gestado em 2023 e em 2024 eu comecei a gravar, comecei a fazer todo o processo e a gente lançou em novembro. E eu conto toda essa história no documentário que eu lancei recentemente, né? Um documentário também que vai narrar todo o processo de pré-produção, produção e pós-produção do álbum, culminando no show de lançamento que foi no Teatro Redenção, aqui em Sete Lagoas, em novembro de 24. Achei muito interessante isso mesmo, que lançou agora em julho, né? Isso. O documentário Por Trás do Álbum Sem Elaborar. Exatamente. Onde você conta um pouquinho dessa construção artística de todo o álbum, né? Você narra ali como que foi, mostra um pouquinho dessa gravação. Achei muito interessante porque é um acesso que muitas vezes nós não temos, né? A pessoa comum não tem esse acesso mais próximo a essa produção que você está pensando, como é produzido, né? O passo a passo. Exatamente. Esse foi a ideia inicial, porque a gente entende que muitas pessoas não sabem ainda, mesmo artistas, né, outros colegas, não sabem como funciona um processo produtivo, né, o que é estar por trás. E eu sinto essa carência, porque quando eu comecei, não tinha essa facilidade de acesso. Eu também não sabia, eu não tinha onde me referenciar. Então eu fui descobrindo muito na prática. E aí aproveitei esse momento e falei, cara, vamos fazer uma contribuição para a sociedade, né? Vamos fazer a gravação, a cobertura do processo, né? Vamos mostrar como isso foi feito no passo a passo, no dia a dia. E eu acho que a gente obteve um bom resultado, porque conseguiu ficar bem condensado, assim, né? Apesar de serem muitas horas de gravação, né? Foram muitas diárias de estúdio, muitos ensaios, é muito processo que a gente conseguiu colocar ali em 34 minutos ali, Sim. que também acho que é um material... Pode ser longo, porque as pessoas estão habituadas a assistir, mas que eu acho que se fosse menor não dava tempo de expor, né, o que foi mesmo a maratona de gravar o álbum. Esse material está disponível no YouTube, No meu certo? canal de YouTube. No seu canal do YouTube. Isso. É só entrar lá, Léo Guto. Léo Guto no YouTube, você vai encontrar lá muito facilmente. Acho que eu sou o único Léo Guto lá no YouTube. Léo, você também faz parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Sete Lagoas, certo? Isso, eu estou nessa gestão agora de 2023 até 2025. Esse ano termina a gestão. Hoje você está como vice-presidente. Hoje, atualmente, como vice-presidente. Como que você vê o cenário musical e artístico aqui da nossa cidade? Você vê que nossa cidade existe potencial, material nós sabemos que temos muito, né? Muitos artistas fantásticos aqui. Mas e o mercado? Como você, como produtor e como participante de um conselho tão importante, vê aqui a situação de Sete Lagoas? Ô Bruno, a questão mercadológica, ela norteia a arte durante muitos anos. Então, a gente acaba se parametrizando apenas pela forma como o mercado nos consome, né? Eu acho isso uma perda lastimável para a produção artística, porque quando você sujeita a produção artística a uma lógica mercadológica, né, uma lógica de mercado, você não prioriza a produção artística e acaba deixando os artistas sujeitos ao potencial monetário que aquela arte pode atingir, né? E recentemente eu dei uma entrevista aqui para a TV Câmara falando sobre a questão do couvert artístico, né, que foi uma lei votada e tal. E eu entendo, cara, que essa questão ela só pode ser corrigida através do poder público. Né? O mercado ele tem uma forma de se articular, de se regular, e eu acho que nós cidadãos, enquanto cidadãos comuns, nós não temos força nem ingerência para mudar o cenário. Então, se o artista acha que ele é desvalorizado, se o cachê é ruim, se não tem seguridade social, se o trabalho é exaustivo, não tem aonde se apegar. O único órgão capaz de atuar sobre isso é o Conselho Municipal de Cultura, é o poder público através de políticas, né, políticas culturais, através de leis de fomento, enfim. Eu entendo que muito mais do que apenas discutir os rumos da política cultural, o Conselho serve também como uma ferramenta de transformação do cenário cultural da cidade, né, de uma forma que impacte de verdade os cidadãos. Eu entendo o meu trabalho lá como um trabalho que ele pode parecer muito pequenininho assim, mas que na ponta ele entrega resultado, sabe?
Eu acho que as Sim. pessoas vão melhorando de vida, elas vão entendendo a necessidade de estar articuladas num conselho. Então, estou muito feliz de fazer parte desse movimento. Eu tenho percebido ao longo aqui dos nossos programas que muitos trabalhos foram desenvolvidos aqui em Sete Lagoas no último ano, por exemplo, por causa das leis, né? A Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, Lei de Incentivo à Cultura, que realmente movimentou muito desse cenário artístico aqui dessa cidade. Você tem a mesma percepção que eu? Você acha qual é a importância dessas leis para o artista local? Assim, vou falar a minha opinião. Eu acho que as leis, elas são essenciais para qualquer movimentação. Até porque, no meu documentário, vocês vão ver lá o tanto que é caro produzir, né? É muito caro, tudo custa muito caro. Então, assim, o artista querer ter a sua fonte de renda do seu trabalho, para tirar daquilo para reinvestir, acaba sendo algo muito, muito complicado. E a gente tem um dever garantido na Constituição, né? O poder público tem o dever de fomentar projetos artísticos, garantir a arte para a população. E aí tem vindo essas verbas aí que são do governo federal, tanto a Lei Paulo Gustavo quanto a Lei Aldir Blanc, que são recursos do governo federal. Então o governo federal ele tem que levar os méritos pela transformação social que ele tem feito no Brasil nos últimos anos, né? A gente estava vivendo um período de apagão total na cultura. A gente não tinha Ministério da Cultura, a gente estava vivendo uma situação realmente de desespero. Na pandemia piorou. E aí o governo atual, né, veio com esse respiro para a nossa classe, né? A gente passou por momentos muito conturbados, então o governo tem aportado cada vez mais recursos. E nós, no Conselho atual, estamos brigando para a implementação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é uma forma também do município tomar centralidade na responsabilidade, porque o município faz a gestão do recurso federal. Mas fazer a gestão não é aplicar recurso, Sim. né? É pegar um dinheiro do governo e usar aqui. Agora, o município de Sete Lagoas também tem que pegar o dinheiro da cidade, né? Através da lei de incentivo que já foi votada, aprovada e sancionada, e fazer com que esse dinheiro chegue na ponta, na mão dos artistas. Porque quanto mais dinheiro, quanto mais recurso, quanto mais projetos culturais, mais chance a cidade tem de ter uma cultura sólida, uma cultura que independe das variabilidades injustas do mercado, né? Quando a centralidade do fomento artístico ele passa a ser prioridade da gestão, né? A gestão ela entende que, olha, para eu ter artistas bons, eu preciso ter artistas alimentados, eu preciso ter artistas com dinheiro, eu preciso ter artistas que vão se sustentar, que vão ter carreiras sustentáveis para não sofrer as penas que o mercado impõe, né? Sim. Que são, na maioria das vezes, essa questão de trabalhos indignos, né? Trabalhos assim, exaustivos, jornadas absurdas, né? Eu já passei por diversos perigos aí. Desculpa eu falar um pouco mais do que... mas enfim, eu acho que isso tem que ser falado porque pouco se fala no quanto os artistas morrem nas estradas. Sim. Pouco se fala, né? A nossa vida ela é muito frágil. A gente sai para tocar, a gente não tem um ônibus, um avião. Por quê? Porque a gente precisa de carro, né? Então, assim, tem artistas aí que estão em níveis de carreira até muito maiores que o meu, que estão morrendo nas estradas. Porque o cara ele precisa tanto fazer grana que ele sai de uma cidade, precisa ir para outra, pega o carro de madrugada, sofre um acidente. Então, assim, é uma profissão ela é muito injusta, sabe? Então, quando o poder público ele entende a centralidade de aportar essas carreiras, ele garante até a manutenção dessas vidas, né? É muito importante pensar nisso. Que bom que nós falamos sobre isso, sabe? Às vezes a gente passa despercebido, a gente vê tanto talento no palco, a gente vê tanto brilho, a gente vê tanta potência e a gente esquece que ali nós temos muitas vidas que se doam em benefício, em prol do outro, mas que precisam de um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, um pouco mais de cautela. Você nos fez uma lembrança muito, muito bem realizada, um ponto muito bem tocado. Eu já aproveito a oportunidade para te agradecer por tudo que você fez e faz por nossa cidade. Você é um nome grande, uma potência,
uma estrela expoente aqui na nossa cidade, leva o nome de Sete Lagoas para muitos lugares. Acho que é difícil alguém aqui na cidade ainda não ter sido impactado pelo seu trabalho. Se não foi, ainda será. Muito obrigado. Receba sempre o nosso carinho, nossa consideração. Saiba que as portas da TV Câmara e da Câmara Municipal estão sempre abertas para você, para o seu trabalho, para os seus fãs, para os seus amigos, para os seus familiares. Sempre. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado pelas palavras, né? É uma honra para mim receber essas palavras e pode ter certeza que eu estou muito orgulhoso, né? Obrigado. Obrigado mesmo. Que bom. E para você, olha, nós vamos finalizar o programa com você cantando mais uma. Tá bom. Pode ser? Pode ser, Pode claro. se preparar aí. Eu quero dizer para você que ficou conosco até o fim, muito obrigado. Hoje eu tive a honra, o privilégio de conversar com o Léo Guto, apresentar ele para vocês. Sigam o trabalho deste grande cantor. E você... Ah, esqueci de te perguntar, como faz para te encontrar, Léo? Como que faz para te encontrar? Cara, através das redes sociais, né? Léo Guto Oficial em todos os canais, TikTok, Instagram, YouTube. Tem meu site também, né? leoguto.com.br. E, enfim, qualquer lugar desse você me acha, me encontra fácil. Então, beleza. Nós vamos atrás de vocês sempre. Obrigado, viu? A vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado. E agora nós vamos finalizar o programa aqui com o queridíssimo e talentosíssimo Léo Guto. Deve ser a luz desse sol, pode ser também que eu queira iluminar a vida e colorir. Pode ser apenas um sol na sequência com Lá menor e uma nova canção há de surgir. Vai melhorar o dia de quem vai ouvir e vai fazer cantar até não se esquecer. Leve como o ar que leva, leve todo mundo para o seu lugar. Leve como um sonho, leve o que eu preciso pra continuar. Leve como o ar que leva, leve todo mundo para o seu lugar. Leve como um sonho, leve o que eu preciso